Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Não esqueça, faça a tua inscrição e compartilhe bastante. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. O tema da mensagem: a suprema excelência do amor. E não tivesse amor. O apóstolo Paulo enfatiza aqui que ter dons espirituais sem amor de nada adianta. O caminho ainda mais excelente é o exercício dos dons espirituais com amor. O amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais. Daí o apóstolo Paulo exortar os coríntios: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Os cristãos devem com muito zelo buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo neste mundo. Como o metal que soa, ou como o sino que tine. Segundo Billy Graham, eu posso ter o dom de um evangelista. Posso levantar-me, pregar e não ser cheio do Espírito. Pregarei sem poder, e minha pregação será como o metal que soa e o sino que tine. Peço ao Senhor que, se um dia eu subir ao púlpito sem conhecer a plenitude e a unção do Espírito de Deus, e não pregar com compaixão e fogo, quero que Ele me leve para o céu. Não quero viver, não quero subir ao púlpito e pregar sem o poder do Espírito Santo. É algo perigoso. Verso 4 ao 7, o amor. Essa seção descreve o amor divino através de nós como atividade e comportamento, e não apenas como sentimento ou motivação interior. Os vários aspectos do amor neste trecho caracterizam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sendo assim, todo cristão deve esforçar-se para crescer neste tipo de amor. Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. O amor é o maior. Este capítulo deixa claro que um caráter semelhante ao de Jesus Cristo, Deus o enaltece acima do ministério da fé ou da posse dos dons espirituais. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor
paciência, benignidade, altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão. Muito mais que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. Os maiores no reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. O amor de Deus derramado dentro do coração do cristão pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Capítulo 14, 1. Procurai com zelo os dons espirituais. O cristão que tem amor genuíno pelos que também pertencem ao corpo de Cristo devem buscar os dons espirituais, a fim de poderem ajudar, consolar, encorajar e fortalecer os necessitados. Não deve esperar passivamente que Deus lhe conceda os dons do Espírito Santo. Devem, pelo contrário, com zelo, desejar e buscar com oração esses dons, principalmente os que são próprios para encorajar, consolar e edificar. Verso 2. O que fala em línguas. Os coríntios exageravam a importância do dom de línguas no culto público. É isso em detrimento dos outros dons. Além disso, usava esse dom no culto sem a interpretação. O apóstolo Paulo procura corrigir esse abuso ao ressaltar que as línguas sem interpretação no culto público de nada aproveitam. As profecias edificam a igreja mais do que as línguas sem interpretação. A profecia e as línguas com interpretação têm igual importância na igreja. Falar em línguas no culto público sem interpretação não beneficia os outros. Os que falam ou oram em línguas na igreja devem orar pedindo o dom da interpretação para assim edificar a igreja de Cristo. Na vida pessoal do apóstolo Paulo, falar com Deus em línguas é um meio importante de adoração e de crescimento espiritual. A profecia é mais útil do que as línguas sem interpretação, visto que a profecia leva à convicção do pecado e à consciência da presença de Deus. Verso 5. Eu quero que todos vós falais em línguas. O desejo do apóstolo Paulo refere-se aqui ao falar em línguas a Deus, nos momentos de devoção particular. Fica claro que línguas assim têm valor para adoração e oração pessoais do cristão, individualmente. Verso 24. Indoutos ou infiéis,
de todos é julgado. Um dos sinais mais certos de que o Espírito Santo está presente e operando em qualquer congregação é quando ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Através da manifestação do Espírito entre o povo de Deus, o pecado será desmascarado. Haverá um chamado ao arrependimento e os pecadores ficarão convictos de seus pecados. Verso 26. Tudo é para a edificação. O propósito principal de todos os dons espirituais é edificar a igreja e o indivíduo. Edificar significa fortalecer e promover a vida espiritual, a maturidade e o caráter santo dos cristãos. Verso 27. 2 ou 3, e haja intérprete. No uso dos dons espirituais, deve haver ordem e equilíbrio. Numa reunião, não deve haver mais do que 2 ou 3 que falem, orem ou louvem em línguas. É isto somente com interpretação. Falar em línguas deve ser feito por uma pessoa de cada vez. Verso 39. Procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça tudo com decência e ordem. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, grande arquiteto, Criador de todo este grande universo, Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu te glorifico, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Aí está, meu Deus, a excelência do amor, meu Senhor. Um sentimento tão nobre, ó Pai, que é tão importante, o amor no corpo, na igreja, na congregação. E que nos últimos tempos a Tua palavra diz que o amor de muito iria se esfriar, meu Pai. E quantos já se esfriaram do primeiro amor, meu Pai? Quantos já estão distantes de Ti, meu Pai? Embora dentro da Tua casa, fazendo parte do rol de membro, ó Pai, mas não estão na Tua presença, Senhor, porque não tem mais prazer na Tua palavra, Pai. Não tem prazer mais em congregar, Senhor. Já não sente mais a presença do Teu Espírito Santo. Mas que neste momento, ó Pai, Tu venha fazer um despertamento, um mover com Teu Espírito Santo no meio do Teu povo, ó Pai, para que possa voltar ao primeiro amor, meu Senhor. Aí está a excelência do amor, meu Pai. Como a igreja dos Coríntios privilegiava, Pai, o dom de falar em línguas, meu Pai, porque gostava de se mostrar, meu Pai. Mas o apóstolo Paulo, pelo Teu Espírito, corrigiu, meu Senhor, esta deficiência, Pai. Por isso eu te peço, meu Pai, desperta a Tua igreja, continua capacitando a Tua igreja com os dons excelentes do Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja venha ser edificada, para que ela possa crescer cada dia mais, ó Pai, e que ela seja capacitada pelo Teu Espírito Santo a continuar pregando uma palavra poderosa, Pai, e enfrentando as hostes
as hostes espirituais, meu Senhor, e vencendo todos os inimigos, que todas as potestades, principado, fortaleza, as legiões do inferno sejam repreendidas neste momento, Pai. Todo trabalho de macumbaria, feitiçaria, toda palavra de maldição, maldição hereditária, todo mal seja desfeito neste momento, e a tua igreja seja abençoada, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação, e abençoe todos os governantes, em o nome de Jesus, amém.